A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Segura minha mão, Jesus. Vale escuro diante de mim. Vou seguindo, eu preciso de luz. Na escuridão cruel, eu olho para o céu. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura minha mão, Jesus. As batalhas da vida preciso vencer, avançar sem as forças perder. Colina acima vou, levando a minha cruz. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura minha mão, Jesus. Quando a hora soturna da prova chega, faz um hino meu ser entoar, e eu veja de manhã as bênçãos em sua luz. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus.
segura minha mão, Jesus. O pregador prega sob a condição que está. Ouvintes, Deus, encarnando-se, submeteu-se à condição humana. Isto foi através de seu Filho, Jesus Cristo. Então ele teria que estar sob toda a condição humana, sujeitando-se até mesmo a um parto normal. Ele teria que fazê-lo por si mesmo, para assim resgatar o homem. A Bíblia diz que os anjos atentaram para a pregação do Evangelho. E Deus podia usar outro meio para salvar o homem, ou nem mesmo deixá-lo cair. Mas tendo atributos em si de Salvador, de curador, de Deus, então ele permitiu a queda, para assim manifestar seus atributos. Os sãos não precisam de médico. Jesus disse, ao ser censurado por estar comendo e bebendo com publicanos e pecadores. Censurado por quem? Pelos fariseus, pelos homens religiosos, os intocáveis do dia, pelos escribas, homens de vida limpa. Foram eles quem censuraram a Jesus Cristo. E em São Marcos, capítulo 2, verso 17, nós encontramos Jesus dizendo para eles: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Agora eu faria uma pergunta. Quem não estava doente naquele dia? Os pecadores, os publicanos com quem Jesus estava comendo e bebendo, estavam doentes? Ele estava num hospital comendo e bebendo com eles? Não. A Bíblia diz que, tornando-se para o mar, toda a multidão ia ter com ele, os ensinava. E ele chamou a Levi, e chamou a quem ele quis. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa de Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Então não estava no hospital. Agora, Jesus disse que eles eram doentes. E com isto ele estava dizendo que os fariseus, os escribas, não precisavam dele. Não eram doentes, né? Não tinham nenhum mal, nenhum pecado. Porque essa doença que Jesus se referiu foi justamente isso, serem publicanos e pecadores. Quando o próprio Senhor enfermou-se,
ele estava sob a condição, ele nunca foi um pecador, mas ele se fez pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, a ponto de fazer cumprir nele o grande provérbio citado por ele mesmo: médico, cura-te a ti mesmo. Isso quer dizer que o médico estava doente, pois ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele carregou sobre si as nossas dores. Diz o livro O Príncipe da Casa de Davi, que assim que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, teve que se assentar numa pedra, apoiando sua cabeça nas duas mãos com uma terrível dor de cabeça. E ele próprio era doente, então, era enfermo. Enfermou-se por nós, sujeitou-se à condição, porque o pregador prega sob a condição que está. Agora eu pergunto novamente, quem não estava doente naquele dia? No sentido que Jesus falou, sendo publicanos, pecadores, a doença sendo espiritual. Quando Jesus desafiou-os a tirarem a primeira pedra, a atitude deles mostrou que todos eles estavam doentes. Agora, o pior enfermo é aquele que acha que não precisa de médico. É que não conhece o seu mal, o mal interno. Porque há muita gente que só reconhece a doença quando ela é externa. Mas acontece que as mais perigosas são as internas. Ninguém morre de um colapso aí com uma ferida externa. O que estraga a maçã não é a bicada do sabiá pelo lado de fora. Você pode cortar aquilo ali e comer a maçã. Mas o que estraga a maçã é o bicho por dentro. É a coisa interna. Agora vejamos que eu estou falando de coisas que Deus põe na minha boca. Eu não sou um teólogo, para começar. Eu sei perfeitamente que estou falando coisas que podem ser confirmadas com assim diz o Senhor. É de fato isto. A natureza mostra que o que estraga a maçã não é a bicada do sabiá. O mal externo seria isto. Mas sim o bicho por dentro. Todo mundo estava doente naquele dia. E quem não está doente hoje, se ponha de pé e diga: eu não estou doente, eu não preciso de médico. Laodiceia diz assim: não tenho falta de nada. Laodiceiano está rico em moral, está rico em dinheiro, está rico em dogmas, está rico em dons, está rico em credos, está rico em fama, está rico em mulher. Está rico de tudo. Está rico de vozes, de talentos. Está rico de uma boa conduta. O que os fariseus tinham que ter. Para ser um fariseu, deveria ter uma boa conduta primeiro. Tinha que preencher os requisitos morais, sociais, religiosos, a ponto de ser intocável. E o homem podia, por si mesmo, preencher aqueles requisitos. Assim é com o cristianismo denominacional e agrupado de hoje. O pregador, ele tem que pregar sob a condição que está. Paulo pregava como preso na cadeia. Ele pregava sob condição de preso. Ele pregava com espinho na carne. Ele pregava com Satanás esbofeteando e desafiando a cada minuto. O pregador do cristianismo nominal pode pregar acima do que eles têm. Por isso ficam famosos. Sempre trazem coisas novas.
às vezes eu examino a própria mensagem do profeta desta era e pego essas coisas profundas. Não apresentam o profeta para o povo e se tornam famosos. Mas vejam, o povo está preso em aparência. É o sepulcro caiado. O mundo se impressiona com o externo, com a aparência. Porém, Deus não. Você se impressiona ao ver o aleijado, o cego. Você se impressiona, se condói ao ver a ferida. Mas quantas pessoas estão passando por você aí com um grande mal terrível no coração e você não sente nada por ela? Deus conhece o interior. Você sabe que o profeta desta era, o irmão Branham, pegou na mão de sua esposa sadia, completamente sadia, e logo ele disse: querida, você tem um quisto dentro de você, no seu ventre. Aquilo estava lá dentro. E mesmo ela não sabia, e nenhum médico diria que aquilo estava lá. Mas ele tinha o dom. Ele tinha o Espírito Santo em plenitude para mostrar o que estava dentro. Foi uma mulher a ele, uma professora de escola dominical de uma grande denominação, que há 15 anos vivia buscando médicos, psiquiatras, com um grande problema nervoso. E quando falou com o profeta desta era, ele viu o bicho por dentro. Ele viu a causa. Há 20 anos atrás, ela tinha cometido um adultério. E ela pensava que estava tudo certo, porquanto se arrependera e confessara a Deus. O profeta disse: não, você não pecou contra Deus, você pecou contra seu marido. Então o profeta estava vendo a coisa por dentro e não por fora, apenas. Você sabe que uma filha de Abraão andou 18 anos encurvada entrando na sinagoga. Se os sacerdotes tivessem esta visão de verem por dentro, eles não deixariam aquela mulher entrar na sinagoga, porque eles veriam que aquilo era Satanás. Mas eles não podiam ver por dentro, e por isso não podiam curar a ninguém também, não podiam fazer nada. Quando eles apanhavam com o mal externo, então eles cumpriam a lei. Mas o mal interno eles não podiam fazer nada. Eles não podiam executar coisa alguma, porque eles não podiam ver por dentro. Eles não tinham o raio-x de Deus. Mas Jesus, chegando ali, curou a mulher. E depois ele disse: era Satanás quem prendia esta mulher há 18 anos. Vocês a tinham aí na sinagoga. Se vocês soubessem disso, hein? Ele sabia. Ele conhecia o mal externo e o mal interno. Ele não julgava o interno pelo externo, como nós fazemos. Agora, se o mal é externo, todo mundo vê. Mas se é interno, precisa de um raio-x. E no caso espiritual, precisa de Deus. Deus vai julgar é pelo que está dentro. Jesus disse em São Mateus capítulo 5, verso 27, 28. Ouvistes que foi dito aos antigos, a lei: não cometerás adultério. Não cometerás adultério. A prática externa. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isto é conhecer por dentro. Veja o julgamento que ele fez. Ele não julgava pela aparência. Ele via o que estava dentro dos sepulcros. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, qual é a situação hoje? Quem não está doente? Se ponha de pé e diga: eu não preciso de médico. Se o mal é externo, ele não faz o hipócrita. Ninguém pode fingir uma doença
externa, dizer eu tenho uma ferida no braço, e você olha seu braço está sadio. Ele pode fingir uma dor, pode fingir um mal interno. Então ele é um hipócrita. Ele pode fingir uma vida cristã, porém o mal interno é que faz o hipócrita. O mal interno é que resulta no hipócrita. Agora eu te pergunto, qual é a grande necessidade desse momento? Você precisa de Deus? Nós precisamos de Deus? Precisamos do grande médico? Laodiceianos, vocês não precisam de um profeta nesta era? Não precisam da mensagem? Nós precisamos. Se você estivesse num hospital e eu chegasse e perguntasse para você o que você necessita nesta hora, eu seria até indiscreto. Eu sei que você está precisando de saúde. O que estamos precisando agora? Se agora no hospital eu chegasse e a pergunta aos doentes eu fizesse: qual será hoje a grande necessidade? Gostaria que a saúde a mim viesse. Qual será hoje a grande necessidade? Gostaria que a saúde a mim viesse. Se também num presídio eu chegasse e a mesma pergunta eu fizesse, com certeza cada um responderia: gostaria que alguém me libertasse. Com certeza cada um responderia: gostaria que alguém me libertasse. Se a ti agora eu perguntasse que estás hoje a necessitar, preciso do perdão para meus pecados E que Cristo venha logo me salvar. preciso do perdão para meus pecados E que Cristo venha logo me salvar. Agora não se esqueça, antes de ser um crime é um ódio por dentro. Antes de ser uma palavra é um pensamento. Não alimente nada que possa contrariar a Deus por dentro. E você terá uma boa veste, a roupagem para a ceia do Cordeiro. Deus te abençoe segundo a sua necessidade, segundo aquilo que você reconhece necessitar nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas
e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo, Ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, Ele sim satisfaz. Jesus é melhor, sim, Ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer.
fielmente crer. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Este mundo não compreende. Este mundo não compreende quão alegre é meu viver, mas a Cristo quem atende, do céu pode o gozo ter, mesmo quando em aflição gozo a paz de Deus. Cristo ao meu coração gozo traz dos céus. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é, maior glória hei de ter se eu guardar sempre a fé. Sinto meu ser transformado pela graça do Senhor, cada dia mais chegado, eu a pátria estou de amor, mesmo quando em aflição gozo a paz de Deus. Cristo ao meu coração gozo traz dos céus. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é, maior glória hei de ter se eu guardar sempre a fé. Ninguém deve pregar o Evangelho sem antes de tudo estar cheio do Espírito Santo. Ouvintes, com esta declaração, nós estamos vos despertando para um Evangelho que só deve ser anunciado, pregado pelo Espírito Santo através de seu mensageiro, através do pregador. Por isso, Deus encerrou o homem numa condição, ou seja, condições humanas, terrenas. E condição, um dos seus significados, quer dizer qualidades requeridas, atender qualidades requeridas. Isto que é condição. A mulher deve ter qualidades requeridas para ser mãe. Não é simplesmente por ser mulher que ela tem condição de ser mãe, no sentido da palavra. Ser dona de casa, ser esposa. Isto é apenas um exemplo. Acontece também com o homem. Não é simplesmente por ser homem
que ele tem qualidades, condição de ser pai, ser esposo. E não é simplesmente por ter o dom de pregar que o homem tem condição de pregar. Eu quero que vocês fiquem bem conscientizados, porque vocês então saberão julgar que tipo de evangelho vocês estão ouvindo, estão crendo. As condições de Deus para o pregador está em 1 Timóteo capítulo 3. Apenas 2 exemplos, 2 citações. E na carta de Paulo a Tito, capítulo 1. É a condição imprescindível. E o profeta desta era diz: ninguém deve pregar o evangelho sem estar, antes de tudo, cheio do Espírito Santo. Esta foi a condição da igreja apostólica: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Então eles eram de fato apóstolos. Eles eram de fato fundamento para toda a igreja durante as eras, tanto no batismo, como na maneira de crer em Deus e na conduta e ordem da vida. Agora o profeta vai mais adiante, que ninguém deve subir no púlpito e pregar o evangelho sem ter uma experiência como a de Moisés. Isso você entende, ouvinte, que Deus parece que se pôs indiferente às fraquezas de Moisés e o colocou como um absoluto, porque na verdade Moisés era homem. Homem como Elias. E Elias era homem como nós, sujeito a todas as paixões. E aí é onde o cético, o especulador da Bíblia, diz que ela cai em contradição. Mas o que cai em contradição é a mente humana. Não Deus, não a Bíblia, não a mensagem. Nessa condição inclui o caráter, sem dúvida alguma. O caráter é o que dá a força moral. Uma das maiores forças que existe na Terra é a força moral. Não resta dúvida. Mas ela ainda não é a força suprema, porque a maior força que existe nesse sentido agora é a graça suprema que dá fé suprema para a hora suprema. Então o único que pode dar graça suprema é o soberano, é Deus. Mas o caráter é uma qualidade imprescindível. Como poderia ser cheio do Espírito Santo e não ter caráter? Porque caráter não é aquilo que pensam de nós. Isso é reputação, o que pensam de nós. Caráter é aquilo que somos. Eu não sou o que dizem, eu sou o que sou. Você não é o que pensam, você é o que você é. E Paulo disse, graças a Deus, sou o que sou. Então você diz, eu sou o que sou, não o que dizem, não o que pensam de mim, ou de bem ou de mal. Então vamos repetir que o caráter, não sendo um dom que todo pregador pode ter, e toda a igreja pode ter e usufruir, mas sim uma vitória, mostra que é um homem, é uma mulher sofrida, porque o caráter é forjado na fornalha da aflição, da tentação. Jesus viveu e pregou sob condição humana, não somente humana, também espiritual. Notem, não somente humana, mas também espiritual. Como homem, ele era totalmente homem, nasceu sob condição humana, exceto sua geração, que foi sem sensação. Maria não ofereceu nada senão o seu ventre. Ela foi apenas uma incubadora. Deus fertilizou um óvulo e o trouxe ao ventre de Maria sem nenhuma sensação. Não há nenhuma participação humana naquilo. Já visto que depois ela tinha que estar no pé da cruz e também no Pentecostes.
para ser cheia do Espírito Santo. Então Jesus veio sob condição humana, exceto na sua geração. Chorou, brincou, cresceu, sentiu fome, padeceu sede, cansaço, cansado do caminho. Tinha que bater na porta para poder entrar. Tinha que andar para superar as distâncias. E ele enfrentou mesmo a morte como qualquer um outro ser, e ainda morte de maldição. Foi crucificado. Agora, como Deus, ele mostrou, manifestou todos os atributos de Deus. Toda a plenitude de Deus habitou corporalmente nele. Toda a plenitude de Deus habita corporalmente em Jesus Cristo. Portanto, como Deus, ele era e é totalmente Deus. Quando ele orou no túmulo de Lázaro, era o homem, era o filho. Mas quando falou, era Deus. Lázaro, sai para fora. Era Deus falando com a morte. Era Deus dando ordem às células que já estavam em estado de decomposição, células mortas. Era Deus criando novamente. Era atributo sendo manifestado através de um corpo. Isso é bom ser analisado, porque você vai pensando o que é esse corpo de Jesus na terra, que é sua igreja. Em São João capítulo 2, ele desafiou os fariseus, os sacerdotes, dizendo-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Isto foi na primeira pessoa. Ele próprio dizendo: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Quem estava falando ali? Por isso que ele disse: quem vê a mim vê o Pai. Veja, sem crer neste mistério, você nunca crerá no mistério de Cristo na igreja. Os trinitarianos estão na mesma condição dos que crucificaram a Cristo. Veja que os sacerdotes não o condenaram pelas obras que ele fazia. Se ele se identificasse como um profeta, assim, até ali, fosse apenas um profeta, talvez nada aconteceria com ele. Mas eles sabiam o que significa ser o Filho de Deus, o Messias. Eles sabem até hoje o que os trinitarianos não sabem. Eles sabem que a manifestação do Filho de Deus é o Pai da eternidade. É um menino que nasce e esse menino é Pai da eternidade. Ele é Filho, ele é Pai, ele é Espírito Santo, ele tem um nome. Ele não tem 3 nomes, ele não tem 3 personalidades. Um judeu não tem esta fé trinitariana. Eles apenas não creem que aquele era de fato o Messias. Foi por isso que eles o crucificaram, porque eles sabiam o que significava dizer Filho de Deus. Era o próprio Deus encarnado. Agora, se a igreja sabe o que é ser Filho de Deus e proclama esta fé, ela tem que sofrer a mesma rejeição. Como ela encara Deus através de pessoas distintas, ela também tem que ser uma pessoa distinta de Deus. O que nunca forma o corpo de Cristo. Nunca se cumpre o mistério da piedade. Veja, eles chegaram a confundir a Jesus com Elias. Confundiram a Jesus com Jeremias. Confundiram Jesus com Elias, vejam? Agora confundiram Elias com Jesus, como filho do homem. Eles estão dizendo aí que o irmão Branham é o filho do homem, quando ele não é o filho do homem, porque esse é Cristo. Ele é um filho do homem. Mas confundiram lá. É Elias que ressuscitou, é Jeremias, é um dos profetas.
Confundiram agora o profeta como Cristo, como o Filho do Homem. Mas Pedro não confundiu. Pedro acertou o alvo, não pela carne nem pelo sangue. Isso lhe deu uma condição imprescindível de receber as chaves do reino dos céus. A qualidade vinha do Pai. Não tu revelou a carne nem o sangue. A condição de Pedro, logo em seguida, foi revelada. Para trás de mim, Satanás. Mas a do Pai em Pedro foi outra. Haviam 2 Pedros ali? Ora, o que se pode tomar para a igreja nesta hora, para você nesse instante? A Bíblia disse que Jó disse o que era reto de Deus, mesmo estando leproso, o que o levou a orar pelos seus amigos que, socialmente, religiosamente, tinham muito mais condição do que ele, do que Jó. Eles que deveriam ter orado pela cura de Jó, mas foi ao contrário, porque Jó sempre disse o que era reto de Deus. Esta é a condição. Esta é a qualidade. A qualidade requerida é você crer de uma maneira correta. Se para pregar existe condição, é porque para ir para os céus existe condição. Qual é a condição? Qual é o mérito do homem nisto? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Temos de ser ajudados em tempo oportuno. Toda condição quem nos dá é Ele. Todas as qualidades são dele. A fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, tudo isso é estatura do varão perfeito, tudo isso é de Cristo. Todo o mérito é dele, em seu corpo. Não olhe Deus de uma maneira distinta, como 3 pessoas. E assim você o verá em seu corpo, em sua igreja, o grande mistério da piedade, a esperança da glória, Cristo em vós. Sim, o Espírito do Senhor é sobre mim. Aceita Cristo, teu Salvador. O Espírito do Senhor ungiu a mim
Deus Salvador. Guarde isto, Jó disse o que era reto de Deus, mesmo estando na lepra, sem condição alguma. Ele falava o que era reto de Deus. Você pense de uma maneira correta. Pense acerca de seu batismo. Olhe para Deus, veja o Pai no Filho. Comece por aí. Veja a cura divina no poder da palavra. Veja o arrebatamento. Veja aquilo que na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Veja tudo isto de uma maneira correta. Agora você está numa dimensão humana. Você é humano, você chora. Você pode oscilar. Você pode gemer. Você tem que crescer. Você tem fome. Você tem sede. Você tem cansaço. Mas sempre Ele está te dizendo: olhe para a frente. Deixe o que para trás ficou e olhe para o alvo, que é Cristo. Deus te abençoe agora. Te dê saúde, te dê força, te dê ânimo, te dê coragem para enfrentar a sua cruz. Negar-se a si mesmo tomando a sua cruz. A sua cruz é uma condição humana que você enfrenta. Que Deus te ajude nesta hora. Enche a tua alma do poder do Espírito Santo. O Consolador esteja no coração da igreja nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vida vou levar, até a coroa receber. O fim dessa jornada perto está, bem logo a Cristo eu hei de ver. Tua cruz vai tomar e tendo eu sofrido assim. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amorável, tu és. Meu Jesus amorável, tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amorável, tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador.
Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Junto a ti desejo estar, Senhor, que por teu braço, estando assim firmado, não hei de tropeçar nem ter temor, que por teu braço, estando assim firmado, não hei de tropeçar nem ter temor. Escuro diante de mim, vou seguindo, eu preciso de luz. Na escuridão cruel, eu olho para o céu, segura minha mão, Jesus, segura minha mão, Jesus, segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair, segura minha mão, Jesus. Batalhas da vida preciso vencer, avançar sem as forças perder. Colina acima vou, levando a minha cruz, segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura minha mão, Jesus. Faz um hino meu ser entoar,
as bênçãos em sua luz. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura minha mão,